Por isso a gente convidou a participar conosco o estrategista da campanha da candidata Tabata Amaral, que está conosco ao vivo agora no All News, é o Pedro Simões, já conosco aqui na tela, para que ele possa conversar com a audiência do UOL. Já estamos aqui com o Pedro Simões conosco ao vivo aqui no All News? Acredito que sim, já está aqui conosco. Olá, Pedro, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui no nosso All News. Imagina, prazer estar aqui. Ô, Pedro, eu vou até começar, já que estamos com um marqueteiro, como colocamos aqui, um estrategista, né? Sempre quando sai uma pesquisa, as pessoas falam, o que significa isso? O que vai acontecer com as campanhas? A gente acaba de divulgar aí essa pesquisa do Instituto Veritá, mostrando aí Pablo Marçal à frente e bem à frente, com 30,9% das intenções de voto, seguido por Pablo Marçal com 21,6%, Ricardo Nunes 14,9%, Datena com 6,3% e Tabata com 5,8%. O que significa essa fotografia apresentada por essa pesquisa? Que diferencial é esse dessa pesquisa em relação às outras? Fabíola, eu acho que Josias e Sakamoto falaram muito bem já sobre isso. A mim cabe menos ainda comentar a pesquisa, mas o que a gente vê é que ela destoa bastante de resultados de outras pesquisas, inclusive pesquisas muito tradicionais, né? No Datafolha, a Marçal tem quase metade dessas intenções de voto, a Tabata tem quase o dobro, e vários outros candidatos também estão distantes. Tem muita pesquisa mesmo, tem muita metodologia diferente no mercado, e, sobretudo, acho que o ponto que o Sakamoto puxou sobre a espontânea é o que chama mais atenção. Então, eu prefiro aguardar os próximos resultados, as próximas pesquisas, para a gente avaliar o que fazer e como lidar com ela. Pedro, focando na Tabata Amaral agora, deixa eu só iniciar da Tabata, né, que eu fiz essa só de rabicho, Josias. Focando na Tabata, até hoje tem uma reportagem interessante na nossa página falando sobre a sua estratégia, né? Uma proposta, uma porrada, uma proposta, uma porrada. É um pouco disso. Por que endureceu a campanha de Tabata Amaral? Ela tem que ir para o ataque mesmo, Pedro? Fabíola, eu queria começar dizendo que não é uma estratégia minha, não. É uma estratégia coletiva. Assim que eu conheci a Tabata, no primeiro café que a gente tomou, eu entendi que não funcionaria com ela e não faria sentido ter um marqueteiro que dissesse faça assim, faça assado. Primeiro, não funcionaria porque ela tem uma personalidade muito forte e não faria sentido que seria uma falta de inteligência da minha parte não contar com a Tabata. A Tabata é uma mulher muito inteligente, né? Uma capacidade de análise muito, muito boa. E, por outro lado, também é uma pessoa justamente pela personalidade forte, ela é muito dada ao conflito e ao confronto. Então, parte um pouco daí. Eu sei que os últimos vídeos acabaram chamando um pouco mais atenção, então dá a sensação de uma mudança de tom, mas, na verdade, esse confronto, inclusive com o Pablo Marçal, mas também o Nunes, né, que é o grande responsável pela situação da cidade de São Paulo, já vem acontecendo desde a pré-campanha. Esses últimos vídeos, inclusive, eu preciso admitir que partem de uma demanda dela. Ela falou, olha, a gente precisa confrontar, a gente precisa falar. Uma análise um pouco do fato de que é importante levar em consideração o conteúdo desses vídeos, não parte de uma investigação ou de uma pesquisa da campanha, parte de vocês, da imprensa. Tudo que é dito ali já está dado no noticiário. Mas a Tabata tinha uma visão, que eu acho que é absolutamente correta, de que parte do eleitorado não estava entendendo, não estava sabendo, essas notícias não estavam chegando até eles. Por isso a escolha de uma forma, de um formato, de uma estética que não é por acaso, para chamar atenção, para reter a atenção das pessoas. Acho que é preciso entender, e essa é uma lição que a gente já devia ter aprendido nas últimas eleições, que a grande commodity da comunicação eleitoral, que era a credibilidade na comunicação tradicional, mudou. Hoje a grande commodity é a atenção. E o celular é uma máquina perfeita para sequestrar a atenção, como a gente sabe muito bem. Acho que alguns políticos extremistas aprenderam isso mais cedo, mas está na hora do campo democrático reagir e agir de acordo com o que é a demanda do nosso tempo. Diante dessa migração da comunicação, do veículo tradicional ali, que era a TV, tinha uma grande relevância, agora o celular passa a ser um veículo estratégico, rede social e tal, houve um cálculo. Evidentemente, vocês também fizeram esse cálculo, né? A Tabata está abaixo dos demais na pesquisa e a ela convém escalar. Agora, os outros também tiveram um comportamento que eles parece que não ajustaram as suas estratégias, né? E praticamente terceirizaram a Tabata, por assim dizer, esse trabalho de desconstrução do Pablo Marçal, que é um trabalho útil, o eleitor precisa saber
quem são os candidatos que estão à disposição, né? O que eu queria lhe perguntar é, todos faltaram ao segundo debate, exceto a Tabata, o Paulo Marçal e a candidata do Novo, né? Vai haver um debate agora no domingo. Nesse meio tempo surgiu o Datafolha, que mostrou o crescimento meteórico do Marçal. Você acha que a fuga, nesse momento, é um erro muito grave dos seus adversários, esses que operam presumivelmente no campo democrático? Eu considero. Acho que você trouxe um ponto importante que tem muito a ver também com a motivação da Tabata para fazer esses conteúdos, que me parece que ter um candidato com o passado do Pablo Marçal, com o estilo do Pablo Marçal, com a pouca propensão a seguir as regras em vários sentidos, e não denunciá-lo, me parece, além de um equívoco, antiético. Acho que não é o papel de alguém que quer ser prefeito de São Paulo. Quem quer ser prefeito de São Paulo precisa conversar com o eleitor, denunciar. Agora, do ponto de vista estratégico, me parece também que há uma leitura simplista da eleição do Bolsonaro em 2018 que diz que o Bolsonaro foi eleito porque deram palco a ele. Todo mundo que entende um pouco mais de política sabe que os movimentos eleitorais se dão por muitos fatores, né? Você tem um cenário muito complexo, desde crise, desde corrupção na Lava Jato, etc. Ali você tem muitos motivos, mas algumas pessoas escolheram isolar esse fator um pouco como num laboratório e dizer, não, se não tivessem dado palco, ele não teria sido eleito. E aí me parece que a partir dessa visão simplista constrói-se uma tese igualmente simplista, uma tática igualmente simplista de não vamos dar palco ao Pablo Marçal, porque assim ele não vai crescer. Vamos ser realistas, o Pablo Marçal começa a pré-campanha com o maior palco de todos. Ele tem mais seguidores, ele tem táticas que suspeita-se, a Justiça Eleitoral está apontando que iam além daquelas que os outros candidatos estavam seguindo. Tinha muita atenção, ele era um coach. Aliás, isso é uma coisa importante, assim, só para terminar o raciocínio. Então, não faz sentido não dar palco para o extremista. O que vai acontecer é que o extremista vai falar o que quer, do jeito que quer. Se a gente não tivesse confrontado o Pablo, se a Tabata não tivesse confrontado o Pablo em várias ocasiões, a história que ele está contando é a desse coach, do progresso, né, da prosperidade, etc. e tal, sem ter que explicar questões muito importantes para o eleitor. Então, me parece um equívoco. Em segundo lugar, me parece também um pouco subestimar a inteligência do cidadão, do eleitor. A gente está vendo muitas coisas acontecerem pela primeira vez na política, mas não é normal que o candidato despreparado, o candidato que se diz antissistema, ganhe para a prefeitura. Porque a impressão, e isso qualquer um que acompanha a pesquisa qualitativa sabe, é que a população, especialmente a população mais pobre, sabe claramente o que um prefeito faz. Eu acho que sim, ele ganha, e é óbvio, as pesquisas estão mostrando que ele está ganhando, mas a gente tem que entender até onde vai. Me parece que é mais fácil assumir esse voto de protesto para quem é de classe alta e para quem é jovem, porque, enfim, é da natureza do jovem. E para homens também. As mulheres, sobretudo, têm um voto muito pragmático, muito prático, que cai sobre ela. A administração ruim de uma cidade recai sobretudo sobre ela, né? Se não tem vaga na creche, é ela que fica sem trabalho. Até a saúde, ela precisa, muitas vezes, ter que ser responsável pela saúde do marido. Então, eu estou bastante curioso para saber até onde vai esse crescimento e, sobretudo, como cresce essa rejeição. A minha impressão é que dar palco ao Pablo Marçal é um outro jeito de dizer jogar luz ao Pablo Marçal. Eu acho que aquilo que ele apresenta não é do interesse da maioria da população. Essa é um pouco a tese que a gente tem. E a ausência, a seu juízo, a ausência é o mesmo que dar palco? Me parece que sim, é deixar ele livre para falar o que quer, né? E ele fala muito bem, ele é um comunicador talentoso. Ô Pedro, boa tarde, Sakamoto aqui. Em muitas qualis que a gente tem acesso com relação às campanhas, as qualis realizadas durante os debates, a gente vê o que você acabou falando, que as pessoas que assistem e ouvem o Pablo Marçal falar ficam meio indignadas. Pô, mas que absurdo. Pô, isso, porque quem está assistindo o debate, de fato, né? A questão é que uma parte, tirando debates que tem mais público, como o debate da Globo, da Record ou algum outro, né? Os debates, eles acabam sendo muito mais vistos através de recortes em que o candidato, o Pablo, ele acaba limitando e botando só o que ele lacrou, né? Do que a realidade do debate, que para a pesquisa Qualy foi negativa para ele. Ou seja, quem vê tudo ele falando fica irritado com ele. Agora, pegando aquele recorte, acaba sendo utilizado de forma positiva. E aí é a pergunta que eu te faço: como, na verdade, lidar com isso? Como, na verdade, lidar com essa realidade? Quem assiste o conteúdo de um debate, claramente vê que a Tabata foi melhor programaticamente do que ele fugiu das questões. Só que quem vê os recortes vê apenas parte da história. Aí você fala, a gente também faz recorte, também.
Só que a capacidade dele de explorar isso nas redes é muito grande, né? Exatamente por conta do público. Como, na verdade, tentar fazer com que aquela impressão de quem assiste o debate seja a impressão de quem está acompanhando a posteriori e não simplesmente um recorte que não traduz a realidade. Minha primeira pergunta, a minha primeira resposta você já cortou, já quebrou ela, que eu ia dizer faça corte também. E aí eu acho que você tem toda a razão, ele roda mais, mas a verdade é que quando você não está presente no debate, você não tem a possibilidade de fazer corte, né? Então fica só a Tabata fazendo cortes negativos. Do outro lado, tem uma coisa a considerar, que é o Pablo não precisa do debate para fazer esses cortes. Ele pode dar entrevistas em podcasts, ele vai ser levado a sabatinas. Então, não me parece que não ir resolve esse problema. O que eu acho que resolve é, em primeiro lugar, confrontá-lo, né? É importante lembrar que no debate da Band, o primeiro debate, só quem fez pergunta ao Pablo foi a Tabata. No segundo debate, situação um pouco parecida ali, enfim, ele tinha uma dinâmica diferente, mas quem fez as perguntas mais duras foi ela. E no terceiro debate só ela foi. Ele fez aquele papel de não responder, disse que ia responder nas redes sociais, até hoje não respondeu, mas no final ali, bastante confrontado por ela, também perdeu um pouco a paciência, não conseguiu manter muito essa espécie de personagem que ele constrói. Então, a minha impressão é, sim, fazer cortes dos próprios candidatos irem ao debate, em primeiro lugar, e fazer cortes, e o outro jeito é buscar conteúdos que não sejam necessariamente do debate, em que a gente consiga desconstruir um pouco essa imagem ou levar outros pontos do candidato ao público. É um pouco por isso, não é por acaso que a escolha estética, inclusive dos últimos 2 vídeos aí da Tabata, remeta um pouco às escolhas estéticas que foram usadas por candidatos de extrema-direita em algum momento. Tem a ver com conseguir acessar esse público também. O conteúdo de forma alguma, né? Ela está sempre ali pautada pela realidade. Mas a gente precisa levar em consideração o que funciona, porque tem uma coisa que em algum momento eu sinto que o poder público, a política brasileira vai precisar se debruçar, que é a regulamentação das eleições no campo digital. A gente tem uma lei eleitoral absolutamente desatualizada. Só para dar um exemplo muito prático e muito próximo aqui, o próprio Paulo Marçal, em algumas situações, falou que ele tem mais audiência do que a TV Globo. Guardadas as proporções da grandiloquência do Marçal, ele tem muita audiência mesmo. Outro que tinha muita audiência era o José Luiz da Atena. O da Atena precisou sair da televisão. Por que o Pablo continua nas redes? Ô Pedro, é interessante isso que você falou das táticas, né? Você falou assim que realmente ela está usando táticas da extrema-direita, né? Que deram certo em outras situações. E aí o que eu lhe pergunto essas táticas visam o voto da direita? Você acredita que é possível a Tabata tirar votos de Pablo Marçal? Ou a estratégia é outra? Quer dizer, ataca no Pablo Marçal para acertar outro ponto. Ela, utilizando técnicas da extrema-direita, ela está conversando com quem? Eu só diria que não são táticas da extrema-direita, são táticas que só a extrema-direita estava usando, de alguma maneira. E muito porque, talvez, esses candidatos que se colocam como outsider, antissistema, tenham entendido mais rápido que o cenário de comunicação tradicional mudou, né? Então, eles dão menos atenção à televisão. O Bolsonaro foi eleito com segundos de televisão. Especialmente no caso do Pablo, que é um cara criado no ambiente digital, ele adota táticas que funcionam no ambiente digital. Então, só dizer isso, assim, acho que não são táticas da extrema-direita, são táticas que não estavam sendo utilizadas pelo campo democrático e que a gente precisa utilizar, a gente precisa conseguir falar com esse público. Sobre tirar ou colocar voto, eu volto ao ponto inicial aqui, que é realmente sincero, assim, nenhuma decisão na campanha da Tabata é tomada a portas fechadas pelo marqueteiro. Assim, primeiro porque, como eu já falei, ela é uma pessoa muito inteligente, muito competente e de gênio forte, mas também porque uma das vantagens de trabalhar com a Tabata é que ela se cerca de gente muito boa. Então a gente tem um colegiado, a gente senta, conversa e discute o que acontece. Mas também tem os momentos em que não cabe a gente. Por exemplo, quando começaram a surgir os boatos de que Nunes e Boulos não iriam ao debate, isso não foi discutido. A Tabata disse, eu vou ao debate, como é que a gente vai fazer? Qual vai ser a estratégia quando eu for ao debate? Então tem um pouco uma disposição de se colocar, de dar a própria opinião, de tomar decisões, né? Nesse outro ponto, até, muito se falou quando entrou com a ação, quando
né? A defesa de Tabata entrou com uma ação na Justiça Eleitoral e conseguiu derrubar as redes de Pablo Marçal, que ele mesmo diz era o meu único diferencial. E Tabata vai lá e derruba as redes dele. Ficou um burburinho. Isso foi bom ou ruim para Tabata? Mostrou a força dela ou, de repente, ela pode receber ali a pecha de censura, né? Como alguns estão querendo colocar ela e o próprio Pablo Marçal. Na sua análise, foi positivo ou negativo para Tabata ela ter conseguido derrubar as redes de Pablo Marçal? Na minha análise, foi positivo, sobretudo para a democracia, para o jogo democrático, né? Eu acho que tem uma coisa que é importante a gente conseguir diferenciar, que na justiça comum você tem duas partes debatendo. Eu bati no seu carro, a culpa é minha ou a culpa é sua. Na justiça eleitoral, a gente só alerta, olha, tem um problema aqui. A justiça eleitoral derrubou as redes do Pablo Marçal, não foi a Tabata. É bem importante. O juiz eleitoral ele tem o papel de fazer com que as regras sejam cumpridas. E aí eu acho que tem um exemplo importante também sobre tática, porque foi assim que aconteceu. A primeira resposta que ele deu foi essa história de censura, etc. O último vídeo da Tabata cumpre um pouco esse papel também, né, de mostrar que não há censura, é uma questão simples de causa e consequência e alguém se vitimizando. A gente poderia fazer uma nota oficial explicando, etc. Poderia. Ela ia naufragar, não ia dar em nada, não ia rodar. Acho que quando a gente tem um conteúdo que é mais atrativo, mais interessante, que foge um pouco da lógica, né, a gente precisa entender que seguir, acho importante entender, que seguir o que é tradicional, as táticas tradicionais da comunicação política não vão responder a um cenário que está mudando cada vez mais. A gente não está lidando com um candidato que joga dentro das regras. A gente não está lidando com um candidato tradicional e a gente não está lidando com um contexto tradicional. Mesmo, por exemplo, o último vídeo tem 3 minutos e meio e saiu 00:30. Todo mundo diria que isso não funciona, que a atenção das pessoas dura 15 segundos na internet. Não é exatamente o que ele está mostrando ali. Todo mundo diria, qualquer marqueteiro, uma coisa que eu aprendi lá mais de 10 anos atrás, quando comecei a fazer campanha eleitoral, que conteúdo negativo você não coloca o candidato, você esconde o candidato para que ele não receba, de alguma forma, uma visão negativa do eleitorado a partir disso. Teria sido um equívoco que não fosse a própria Tabata falando, porque ela mostra ali, primeiro, coragem, e segundo, ela mostra a disposição que ela tem, que é natural, que é verdadeira dela, de falar a verdade, de ser sincera com o eleitor, de se colocar. É bom lembrar, a Tabata, por ser mulher e por ser jovem, muitas vezes recebe essa pecha de fragilidade. Mas essa pecha não encontra qualquer estofo quando você olha para a história da Tabata, né? Talvez o primeiro vídeo da Tabata que viralizou foi questionando lá o ministro da Educação de forma muito dura. Então, é da personalidade dela isso. Agora, você disse a certa altura, Pedro, aqui na nossa conversa, que é preciso levar em conta o que funciona, né? E, do ponto de vista de tática eleitoral, a estratégia da Tabata está funcionando politicamente, juridicamente, ela não tem muito a fazer senão confrontar o Pablo Marçal nesse momento, né? E essa ação que foi movida, fica essa dúvida, funciona ou não funciona? Porque rapidamente, outra estratégia da extrema-direita, você sabe bem disso, quando eles têm um bloqueio de rede social, eles logo criam contas alternativas, o que era patrocinado por um determinado personagem passa a ser patrocinado por outro e a mensagem vai sendo levada do mesmo modo, né? Pablo Marçal abriu aí os perfis, até o juiz autorizou que ele fizesse isso, desde que dentro das regras, né? E já está aí, só no Instagram, acho que já deve ter ultrapassado até os 3 milhões. No vídeo da Tabata, ela como que insinua que sabe qual foi o truque, né? E que está preparando uma nova iniciativa, ou ação judicial, ou uma denúncia a ser feita no debate de domingo que vem, né? E ela diz, olha, não foi por causa do rostinho harmonizado dele, tem tem caroço nesse angu, né? Vem uma nova ação judicial por aí, essa estratégia, como você disse, ela leva em conta o que funciona de fato? Eu acho que, pelo começo da sua pergunta, tem um ponto importante para a gente considerar. Inclusive, na ação que a gente que a Tabata coloca na Justiça Eleitoral, ela sugere que o candidato tenha o direito de abrir novas contas, justamente porque não tem qualquer relação com censura à ação. Tem a ver com lisura, com seguir as regras do jogo, com regras iguais para todo mundo. É claro que, de um lado, constrói-se uma narrativa de vitimização que ele pode utilizar, mas eu não tenho dúvida de que a gente está falando de um perfil em que ele vinha construindo há muito tempo. Só esse ano foram mais de 4 mil anúncios que ele fez na Meta com esses perfis, 90% deles sem rótulo político.
Então, esse era um perfil que já vinha com um tamanho desproporcional e, além do mais, o que tudo indica, o que aponta a Justiça Eleitoral, utilizando de uma estratégia de cortes que dava a ele um impulso diferente. Então, acho que tem 2 efeitos práticos diretos. Hoje, se não me engano, vi uma matéria, não li a matéria, mas vi uma manchete de que o Discord, a página que existe, que comprovadamente existe, e que fazia o campeonato de premiação por cortes, o que, de novo, configura crime eleitoral, né? Ela passou a ser usada para publicar apoiadores dele, o que possivelmente pode dar um benefício indireto. Então, acho que tem uma primeira ação importante o primeiro resultado importante dessa ação é que constrange o mal feito, né? Assim, é mais difícil que o candidato claro, ele pode usar subterfúgios, mas eles parecem ter menos impacto do que o conteúdo original. E, além disso, tem um outro ponto que me parece também que é bem importante, que a ação não terminou, né? A decisão não foi simplesmente derrubar ali os perfis e criar outros, ela segue. E aí ela vai entender exatamente o que aconteceu, vai chegar a uma conclusão do que ele estava fazendo, de se de fato ele configura crime eleitoral e que punições ele precisa responder, que maneira ele precisa ser punido por isso. E só essa frase, né? Eu não entendi a frase ou pelo menos ficou no ar, né? Ela disse no vídeo lá, a gente já identificou como ele ganhou tantos seguidores na conta nova em tão pouco tempo. Dá a entender que vem o próximo passo. Vem, de fato? Tem razão, eu convenientemente esqueci de te responder essa parte, porque eu não posso responder mesmo. Adoro. Pedro, obrigada pela... você quer mais uma? Só uma coisinha... Rapidinho, vai lá. Eu sei que está com o tempo fechado. Pedro, com relação a Tabata trouxe dados, né, nos 2 primeiros vídeos que repercutiram muito bem, com relação à questão das relações do Marçal. Ela trouxe isso em público, né? Muitos usaram, é claro, muito dado que estão presentes em matéria jornalística, investigações, tudo isso mais. Mas a campanha do Marçal tentou derrubar o vídeo? Entrou na justiça contra os vídeos ou entrou na justiça contra a campanha e contra a Tabata por causa deles? Não. Que eu saiba, não. Me parece que o Pablo Marçal segue muito à risca uma espécie de lei da internet, que é essa que eu falei sobre a atenção, né? A grande commodity é a atenção. Então, ele não consegue evitar que parte da militância dele ataque a Tabata e isso reverbere vídeos, mas ele tem evitado um confronto direto, talvez por medo da reação do eleitorado feminino, caso ele seja agressivo com ela, mas me parece, aí eu não posso adivinhar, que tem a ver mais com não dar palco. Aí sim, não dar atenção à Tabata. Eu achei muito interessante, Pedro, que você falou, a Tabata, as pessoas têm uma imagem, né, de uma pessoa mais frágil e ela tá dureza. Em nenhum momento ela recua um pouco, o Pedro, ela quer ir para cima mesmo do Pablo Marçal, não tem medo nenhum de encará-lo? Nenhum, pelo contrário. Ela me cobra qual vai ser a próxima, o que a gente vai fazer, como é que a gente... Em alguns dos ensaios de debate, inclusive, ela cobrou que estava pouco duro, que não estava incisivo o suficiente. Os vídeos, que são vídeos bastante fortes, eu confesso que cheguei meio preparando o terreno para apresentar o roteiro e em nenhum momento ela nem sequer discutiu o roteiro. Ela leu e falou, beleza, vamos nessa. Então, é muito do ímpeto dela. E de verdade, claro que parece aqui um discurso do marqueteiro para favorecer a candidata, tem uma indignação verdadeira dela. A Tabata é uma candidata, uma política que atua muito institucionalmente, né? Ela tem um respeito pela democracia que é genuíno, que é dela. E tem uma preocupação de verdade com um candidato que a gente não sabe quem está por trás, quem está financiando, como está sendo financiado e quem é que vai cobrar favores se acabar eleito. É isso. Pedro, olha, agradeço demais. A gente pediu essa entrevista aqui de última hora e você gentilmente nos aceitou aqui e a gente sabe a corrida que vocês estão. É muito bacana saber um pouquinho dos bastidores e das estratégias, né? Que tem a ver aí, abre nossa mente para todas as outras estratégias também. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Boa tarde. Tá aí. Tchau. Muito obrigada. Esse é o Pedro Simões, ele que era, inclusive, trabalhava com o Eduardo Paes lá no Rio de Janeiro, foi chamado, a Tabata mudou, e como ele disse, quem quer ir pra porrada é ela mesma. E ela pede mais, quero mais, quero mais. Não é fácil não.